Vamos então para o caso do policial. As informações são de que esse policial, policial civil, estou aqui com a identidade funcional dele, senhor Luiz Antônio Reis. Ele foi a um motel aqui na região do ABC Paulista, uma parte importante da Grande São Paulo, com mais 10 mulheres. E ainda em circunstâncias que vão ser evidenciadas pela investigação. Me dá a imagem, por favor, do local. Percival de Souza. A informação é que ele estava com 10 mulheres, portanto, testemunhas não faltam, né, Perci? Boa tarde. Boa tarde, Bate. É um caso super misterioso. Eu estou intrigadíssimo aqui com essa performance dele. Ele era um metrosexual, entrou no quarto do motel com 10 mulheres, uma caixa de Viagra. Qual era o segredo dele? Qual o segredo sexual dele? Tomou algum super afrodisíaco? Estou intrigado, Bate, estou intrigado. Esse é um caso extremamente misterioso. Só um bom detetive para esclarecer o que aconteceu aí dentro desse motel, viu, Bate? Vamos com o nosso Vinícius Costa, que acompanha de perto esse caso. Vinícius Costa, a polícia investiga, são 10 mulheres dentro desse motel, 10 mulheres, tudo no mesmo quarto, Vinícius. O que é que já se sabe até agora? Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Tudo foi planejado e executado conforme a ideia e o planejamento do investigador para comemorar os 50 anos de idade. 50 anos que ele comemoraria hoje, dia 2 de julho. Foram reservadas 4 suítes deste motel, 4 quartos que tinham uma interligação entre eles, e para que isso pudesse fazer parte da festa, a integração de todas as pessoas. Além disso, o principal seria arrematar as convidadas. 10 garotas, jovens, a maior parte delas, acompanhantes, garotas de programa, que foram contratadas para esse aniversário, essa celebração. Só que a festa durou pouco tempo. Pouco tempo depois do início desse evento, essa comemoração, a gerência do motel foi chamada e aí sim havia sinais de que o investigador de polícia já estaria morto. Claro, tudo isso ainda é parte de uma investigação que está no começo. Alguns elementos já foram coletados nessas suítes que fizeram parte, a gente pode até chamar de um salão de festa, né? Porque a integração entre essas suítes para essa comemoração já havia sido planejado, o motel oferece essa infraestrutura e algumas provas, alguns elementos que estão sendo analisados pelos investigadores podem contribuir para esclarecer exatamente tudo o que aconteceu lá dentro, desde a chegada deste grupo, que contou também com uma estrutura para transporte, porque afinal de contas falamos de 11 pessoas, o investigador e as 10 garotas, as 10 convidadas para essa festa. Portanto, tudo isso vai ser analisado e principalmente o desfecho, ou seja, a partir do momento em que o investigador Luiz Antônio Reis não apresentava mais sinais de vida. A partir do momento que a gerente do motel foi chamada e entrou nessas suítes, já também contatou a polícia, apenas 4 garotas, 4 participantes, podemos dizer assim, da festa, permaneceram nos quartos e isso também é levado em consideração pelos investigadores. Aqui na delegacia que deu início à investigação, parentes do investigador vieram até aqui, melhor dizendo, para poder prestar alguns esclarecimentos, alguns detalhes sobre a situação dele. Ele estava na ativa, trabalhava em uma delegacia como investigador de polícia na zona sul de São Paulo e estava separado da segunda mulher, Bate. Só que eu não sei se carece ainda de alguma perícia, né? Até Percival de Souza. Então, Hamilton, se for ter alguma perícia, você fique aí à vontade para ir até lá se necessário, se a nossa produção tiver informação sobre isso. Percival, tem que ter uma perícia de qualquer maneira, né? Ele pode realmente ter tomado algum remédio estimulante, pode ter, evidentemente, mas também pode às vezes ser alguma outra coisa. Por isso que a perícia numa morte suspeita, o Percival de Souza, tem que ser feita de qualquer maneira. Se esse policial tiver tomado uma dose exagerada, por exemplo, de estimulante,
É preciso que esse corpo seja levado... Vai para onde, o Percival? Para a IML, para o sistema de verificação de óbito? Quais são os procedimentos e quais movimentações periciais carecem numa investigação como essa, Percy? Quando uma morte é considerada natural, o atestado de óbito é providenciado por Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. Quando a morte é considerada suspeita, isso quer dizer que essa morte precisa ser esclarecida, que há dúvidas sobre o que aconteceu. E isso só é possível por meio de exame necroscópico. Então o corpo vai ser periciado para que se verifique o que aconteceu. Se ele ingeriu alguma substância, se teve uma parada cardíaca, se ele abusou de uso de estimulantes, enfim, tudo isso precisa ser esclarecido. Porque o investigador era um homem ainda no apogeu da juventude, 50 anos de idade, aparentemente gozava de boa saúde e escolheu um modo inusitado de comemorar esses 50 anos, indo para o motel em suítes interligadas, acompanhado de 10 mulheres. A suspeita inicial é de que ele tenha abusado de estimulantes e isso possa ter provocado uma parada cardíaca, Abate. Mas eu não sei, ô Percy, de que tanto inusitado você acha. A vida... O cara é policial, não deve nada pra ninguém. É a vida dele, ué. Se ele quiser ir com 10 mulheres, com 20 mulheres, se não for crime, meu caro Percy, ele tem mais é que curtir a vida mesmo, com responsabilidade e não atrapalhando o direito de ir e vir. Diz que as moças, cadê o nosso Vinícius Costa? Ô Vinícius, eram garotas de programa, é isso? Eram acompanhantes, todas elas. Era uma festa de aniversário, é isso? Uma festa de aniversário apimentada, comemorada dentro do motel. Exatamente, Bate, uma festa que havia sido planejada e que durou aproximadamente 5 horas. A estimativa é de que todos os convidados, ou melhor, as convidadas, se reuniram por volta da 1h30, 2 horas da manhã, nessa Big Suite, ou seja, as quatro suítes interligadas que formaram esse, entre aspas, salão de festas dentro do motel. Entre 2 horas da manhã e 7 horas da manhã, a festa aconteceu até que o corpo do policial civil foi localizado pela gerente do motel. Uma série de perícias foram realizadas nessas suítes, uma série de objetos foram coletados, porque além da análise do corpo realizada pelo Instituto Médico Legal, também indícios serão levantados para se averiguar exatamente o que aconteceu. 4 garotas permaneceram no local e contribuíram com os policiais militares, deram informações, apresentaram detalhes e entre essas informações, os policiais militares que atenderam essa ocorrência, até então uma emergência, mas quando eles chegaram lá, o policial já estava sem vida. Entre as informações coletadas ali de momento, é de que havia uma cartela com 2 comprimidos estimulantes sexuais. O composto desse comprimido seria tadalafila, que é utilizado para tratamentos de disfunção erétil, mas que oferece uma série de riscos. E desses 2 comprimidos, essa pequena cartela, um dos comprimidos não estava na embalagem, Bate. Tudo isso ainda é parte de uma apuração, uma investigação, mas essa informação já está em poder dos investigadores que acompanham e que monitoram os detalhes do que aconteceu nessas suítes. Isso, mas algo que você falou agora me chama a atenção. Esse remédio, além de ser um estimulante sexual, ele também trata ejaculação precoce. Então a gente não sabe se ele estava tomando dose recomendada por médico, né? Você só deve, inclusive, tomar remédio com prescrição médica, mesmo que não precise do pedido ser retido dentro da farmácia, você precisa ter uma orientação do médico, porque por mais tranquilo que pareça o remédio, ele pode levar, sim, a pessoa à morte se o uso não for com recomendação médica. Agora, o que você me chama a atenção é que a gerente encontra o corpo. Essas meninas todas estavam na hora em que o corpo foi encontrado dentro do quarto? Esse policial estava sozinho quando encontrado morto? É alguma menina que ligou para a recepção?
Ou essas meninas saíram e nada do dono, do policial sair do quarto e a gerente foi ver o que estava acontecendo? Como aconteceu exatamente a hora em que o corpo foi encontrado, pelo que você tem de informação preliminar, Vinícius? Bate, a gente consegue imaginar 4 suítes interligadas, né? E o motel oferece uma estrutura para esse tipo de festa. Essas suítes abrem as portas e se transformam em um grande salão, se é que eu posso chamar assim, com cama, com banheiro, hidromassagem e também estrutura de iluminação, aparelho de som, e a gente consegue imaginar ali como que o barulho causado ali por esse grupo que fazia parte dessa comemoração. A gente fala de 5 horas aproximadamente de aniversário, né? E 10 pessoas, mais o policial, conversando, comemorando, celebrando esses 50 anos do investigador de polícia. Em determinado momento, uma pessoa que ainda não foi identificada fez uma chamada à recepção. Todas as convidadas, ou a maior parte delas, ainda estava presente na suíte da festa. A gente fala aproximadamente do que pode ter acontecido por volta das 7 horas da manhã. Então, uma dessas convidadas, dessas acompanhantes do policial, pegou o telefone e chamou na recepção, pediu ajuda, já que o investigador apresentava um mal-estar e aparentemente não estaria mais respirando. A partir do momento em que essa chamada foi feita à recepção, a própria gerente do local, que atendia naquele momento, se dirigiu à suíte, teve acesso, já chamou os policiais militares, porque ainda não havia a confirmação ou a informação do que poderia ter acontecido, e o próprio motel toma todos os cuidados e precauções quando se trata de um grupo grande, né? Muitas dessas garotas foram ao local com o próprio veículo para participar da festa, portanto, algumas aproveitaram para ir embora. Mas pelo menos 4 que foram identificadas pelos policiais permaneceram durante todo o tempo em que o socorro foi prestado, esse primeiro atendimento foi prestado ao investigador Luiz Antônio Reis. Só que os policiais militares constataram rapidamente que ele já não apresentava sinais vitais, ou seja, já estava morto na suíte do motel e ainda acompanhado de algumas garotas. Tudo isso levou os policiais a ouvirem e trazerem essas acompanhantes aqui para a delegacia, que prestaram um breve esclarecimento e em seguida ficaram à disposição dos policiais. Mas ainda é uma informação preliminar, os detalhes, inclusive essa cartela de medicação, Bate, não se sabe a origem disso, se estava em poder ou não do policial civil, ou, como a gente fala, de garotas de programa, muitas delas acabam oferecendo esse tipo de produto aos clientes, acabam disponibilizando isso, portanto, é um indício da investigação, ou seja, é um objeto que foi encontrado nessas suítes, melhor dizendo, né, interligadas, e isso vai fazer parte da investigação e, claro, a análise do corpo do policial que já está em andamento no Instituto Médico Legal aqui mesmo de São Bernardo do Campo, Bate. Ok.